Hey, estrelinha mais brilhante do universo, como você tá? Tudo bem por aí? Pronto para conhecer teu mentor, tua mentora, pronto para conhecer seus guias espirituais, essa gente maravilhosa que tá aí nos bastidores da vida. O meu mentor, chamei meu mentor espiritual, você não tá vendo ele aqui? Pô, aqui, esse cara bonitão aqui que tá me ajudando. Então, não sou eu, é ele, entendeu? Não se preocupa, também não tô vendo ninguém, eu não tenho uma mediunidade nem paranormalidade de clarividência, mas a gente sempre tem uma sensibilidade espiritual, todo mundo tem uma sensibilidade espiritual, né? Todo mundo tem uma sensibilidade artística, todo mundo olha para uma série, consegue ver, sabe, que o artista colocou aquela alma, que colocou aquela vontade, bate um sentimento assim, principalmente quando é uma obra assim, sabe aquela obra de arte? Sabe aquele clássico, Titanic, esses clássicos assim, mais assim, que dá pra ver que a pessoa colocou tudo que ela tinha ali, né? Todo mundo sente, todo mundo pensa, todo mundo tem essa sensibilidade, sabe? Espiritualmente é a mesma coisa, porque espiritualmente você não precisa colocar o seu espírito na espiritualidade. Quer dizer, é uma boa prática porque você se dedica, né? Mas você já sente o próprio espírito, a própria energia, né, da pessoa. Todo mundo tem essa sensibilidade, né? Tem gente que assiste um Titanic, assiste um desses filmaços assim, até se emociona, vive os momentos, tal, mas não percebe que teve aquele sentimento, sabe? Aquela conexão, sabe? Teve, mas não percebe que teve. Esse é o meu ponto aqui. Na espiritualidade é a mesma coisa. A gente todo mundo tem uma conexão espiritual, todo mundo aqui é espírito. O seu corpo nasceu um dia, depois ele vai morrer, você vai jogar ele no lixo, ou melhor, alguém vai jogar ele no lixo pra você, e você vai continuar a sua vidinha maravilhosa do jeito que você conhece ela, só que no mundo espiritual, tá certo? Então você é um espírito, você não tem sensibilidade espiritual desde o dia 1 do começo da sua existência, você é puramente uma sensibilidade espiritual. Então não venha me dizer que, porque precisa abrir o 10º chakra, precisa subir a Kundalini, precisa abrir o cardíaco, não precisa de lufas-bolhufas dessas coisas, tá bom? Falar com o mentor é simples e descomplicado. As pessoas não falam com Deus, as pessoas não rezam para Deus na igreja católica, na igreja protestante, nas igrejas evangélicas. O padre está lá sempre falando com Deus, e reza para Deus, e reza para Maria, e reza para Jesus, e reza para, sei lá, para Santa Inácia, reza para Santa Clara, e assim, e para os anjos divinos, e a galera espiritualista, espírita, reza, sei lá, tem gente que reza para Krishna, tem gente que reza para Buda, e, né, a gente aqui no Ocidente, a parte mais assim, que fala com os mortos, né, vai falar com o mentor, vai falar com o guia espiritual, tem gente que fala com o anjo da guarda, todo mundo tem essa conexão, sabe, dentro de si. Mas vamos dar pra você que nunca sentiu nada disso, nunca bateu assim, aquele tete a tete com seu mentor, com seu anjo da guarda, vamos falar então mais ou menos como fazer isso. Primeiro vamos entender, né, eu acho que assim, no Brasil pelo menos, onde eu vivo, existem 3 nomenclaturas que são muito, muito populares, mas ninguém faz mínima diferença do que é o quê. Que é o guia espiritual, o mentor e o anjo da guarda, tá certo? Eu mesmo já fiz essa pergunta para os meus guias espirituais, né? E a resposta é bastante simples até. Claro, eles deram uma nomenclatura lá, falaram, olha, geralmente esse nome se associa a ele. Mas vamos simplificar a situação. O guia espiritual é aquele trabalhador espiritual, aquele ser humano como eu e como você. Ele já tem um pouquinho mais de estudo, ele está do lado de lá da vida, do lado invisível da vida, né? E ele vai te ajudar, ele ajuda as pessoas, às vezes ele está mais ligado a um lugar do que a uma pessoa. Se ele está ligado a uma pessoa, ele pode estar ligado a 2, 3, 4, 5, assim. Ele é como se fosse, digamos assim, um professorzão, sabe? Ele não é muito diferente nem de mim, nem de você, mas ele é um professor, ele sabe de algumas coisas e ele pratica o que ele sabe, e ele ajuda a gente a praticar o que ele sabe, a buscar esse conhecimento, buscar uma transformação. Esse é o guia espiritual, certo? Agora, o mentor, por outro lado, né? Tudo bem, o mentor também pode ter ali 5, 10, 15 mentorados, mas os mentores, geralmente, pelo que eu entenda, tá? Posso estar muito enganado, mas pelo que eu entenda, né, eles só têm ali, às vezes, um grupinho de pessoas, 2, 3, 4, 5 no máximo, né? Porque a mentoria, ela é a mentoria da encarnação, da responsabilidade sobre a vida da pessoa, não é mesmo? Então, fica mais difícil fazer assim 100, 200 pessoas, 500 pessoas, é mais difícil, né? Mentoria geralmente significa a mentoria da encarnação, tá certo? Então, o mentor, ele vai ser aquele cara que vai te acompanhar o resto da vida ininterruptamente. Se você chamar por ele, a responsabilidade dele estar ali te ouvindo, tá certo?
Ele que vai falar para os seus guias espirituais qual o momento que você está passando na sua encarnação. Ele vai falar para os seus guias espirituais qual a lição que precisa ser passada em determinado momento. Ele que vai falar para o seu guia espiritual, agora pode liberar esse conhecimento. Agora segura um pouco esse lado. Me ajuda aqui, vamos fazer um acidente acontecer. Me ajuda aqui, vamos fazer a vida dele mudar agora. Vamos fazer a hora de botar para frente alguma coisa, um projeto novo, um trabalho novo, né, uma profissão nova. Um relacionamento novo, vamos fazer ele encontrar com a pessoa que ele tem que casar, por exemplo, ou que ela tem que namorar, entendeu? É o mentor espiritual que tem ali o roteirinho da sua vida, né? E ele sabe tudo que tem que acontecer na sua vida, ele manja de tudo que tem que acontecer na sua vida. E na falta do guia espiritual, é o mentor que está ali, ó, batalhando com você 24/7. Claro, o mentor espiritual não é a sua sombra. Não vai ficar, nem o mentor, nem muito menos o seu guia, né? Não é a sua sombra, não vai ficar ali grudado com você enquanto você está no banheiro fazendo as suas necessidades, né? Ele vai vir no momento que você está mais agitado, no momento que você está precisando de uma ajuda no trabalho, se pegou ali num dilema, às vezes um problema interpessoal, com algum colega de trabalho, com a sua mãe, com seu esposo, com seu cachorro, né? Às vezes o cachorro precisa de uma cirurgia, seu mentor espiritual vai estar lá do lado, te ajudando a manter a calma para tomar as melhores decisões, né? E o mentor espiritual vai ser mais ou menos isso, né? Agora, existem mentores espirituais, são mentores espirituais de grupos, né? Grupo de uma casa espírita, o grupo de uma casa bandista, uma casa de candomblé, uma casa de Wicca, ou uma casa esotérica, entendeu? Qualquer lugar, de uma sinagoga, de uma igreja. Igreja geralmente tem um mentor, né? Mais do que isso, eu não sei se os mentores, né? Deve ter gente, né? Lá de alta patente, altíssima patente moral, né? Para organizar diversos grupos, mas normalmente o mentor é aquele cara que foca toda a luz dele em cima de um grupo, em cima de uma casa espiritualista ou em cima de uma pessoa só, que é para ter certeza que ele está colocando 100% do que ele pode ali em cada indivíduo, em cada pessoa, em cada situação, que é para ter certeza que dá certo. Por quê? Você está vivendo aqui no mesmo mundo que eu estou vivendo. O tanto de coisa que a gente faz dar errado, que tinha tudo para dar certo, não é brincadeira, né? Aquecimento global, acidente de trânsito, assassinato, assalto, um monte de coisa, exploração animal, exploração do planeta. Cara, se o mentor tentar abrir, podia, mas se ele tentar abrir ali o foco de luz dele, talvez a gente descambasse de vez por aqui, né? Mas, graças a Deus, temos bastante mentores, né? E, como eu disse, né, eles vão para 2 pessoas, 3, 4, 5, ou então um grupo mais em geral, para presidir os trabalhos do grupo, mais do que a vida das pessoas, é claro, né? E aí tem o anjo da guarda. Quando eu pergunto em anjo da guarda, certo? Normalmente, 90% dos casos, os guias e mentores espirituais me dizem o quê? É o mentor do... eu sou seu mentor, ele é o meu mentor, né? O anjo da guarda é o mentor do mentor. É o cara que está ali mais adiante, bota passo para frente ali em relação a gente, tá certo? Então ele é uma pessoa que vai guiar os mentores espirituais, vai guiar os guias espirituais, não é? E vai fazer, assim, algo em maior escala, muitas vezes. Mas ele é o cara que, assim, se precisar da atuação dele, ele vai chegar e vai botar dignidade na situação, entendeu? Ele é aquele cara que pode dar carteirada, entendeu? Claro, né? Eles não dão carteirada, eles são aqueles seres maravilhosos sábios da Índia, da China, os maravilhosos sábios que a gente teve aqui antes da época da colonização, né, dos índios, que deixaram toda essa tradição maravilhosa espiritual que a gente vê hoje nos grupos da Amazônia, nos grupos aqui que sobraram em São Paulo, né, dos grupos indígenas, os celtas, aqueles celtas mais antigões, sabe, que eram luminares na época deles também. É que muita da nossa história desses luminares não chegou pra gente porque Europa, entendeu? Né? Mas muitos desses luminares, depois de todos esses anos, já são assim, mentor do mentor, e eles fazem em maior escala realmente. Né? Esses sim, com certeza devem fazer, sei lá, eu nunca tive muitos detalhes dos trabalhos dele, né? Mas anjos da guarda, geralmente, que são mentor do mentor, né? Eles focam sim pessoa a pessoa, mas eles pegam ali 2, 3, 30 casos espiritualistas, às vezes um grupo desses anjos, né? Pegam para fazer todos os projetos de um mesmo estado do Brasil, por exemplo, de um mesmo país, né? Dentro de uma mesma religião, dentro da religião espírita, dentro da religião católica, dentro da religião Wicca, certo? Mas eles têm um compromisso com os mentorados dos espíritos que eles mentoram, entendeu? Então é claro que se você chamar, né, vai te dar toda a atenção do mundo, como o seu mentor te daria, como o guia espiritual também te daria. Mas deu para entender, né? Mais geral para cá, mais geral para lá, ali no meio está o mentor tentando fazer a sua vida rodar junto com você, entendeu? Mas existe todo esse espectro, né? E tirando o mentor do mentor, né, que eu acho que eu mesmo ainda não tenho muitas condições, quer dizer, talvez condições a gente tenha, mas sei lá, eu não vejo necessidade de
passar muito além do nível de mentor, né? O mentor já é a pessoa que já tá fazendo rodar a minha vida aqui comigo, sabe? Pra que eu vou chamar o chefe dele, né? Falar, olha, esse mentor não tá trabalhando direito, hein? Não dá, né, cara? Eu me sinto meio constrangido, né? Então eu chamo sempre, né? Tento me conectar com os guias espirituais e com os mentores espirituais, né? É claro, os mentores espirituais, você pode chamar o mentor de uma outra pessoa, tal. Eles são super solistas, É claro que eles não vão se meter no trabalho um do outro, porque eles têm uma coisa chamada ética, que está em falta no mercado humano atualmente, mas eles têm uma coisa chamada ética lá no mundo espiritual, sim, né? Não tem de sobra ainda no planeta Terra, né? É um recurso escasso tipo ouro. Mas, pelo menos, né? Eles têm bastante lá e eles usam, né? Então, muito cuidado com o que você vai pedir para um mentor ou outro, porque eles vão simplesmente chacoalhar a cabeça e falar, ai meu filho, você está por conta. Mas, vamos lá. Como é que a gente chama nosso mentor espiritual? Primeiro de tudo, reza, cara. Assim, em vez de você rezar, sabe, para Deus, falar, Deus, me dê paciência, me dê dinheiro, me dê carro, me dê carro. Em vez de você fazer a sua rezinha lá, Pai Nosso e Ave Maria, entendeu? Santo Anjo Todo-Poderoso, em vez de todas essas orações decoradas, ou aquelas orações que a gente repete todo dia, porque, pelo amor de Deus, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Vamos parar um pouquinho, amenizar a situação, tentar acalmar nosso coração, certo? E aí nós vamos pensar, não precisa saber o nome, não precisa saber a cara, nem a voz, nem quem que é. Mas precisa saber que você tem um mentor, né, disponível para te ajudar ali nos momentos de dificuldade ou para comemorar nos momentos de vitória, né? Mas aí você pega, fique tranquilo, sente-se numa cadeira confortável, não é? Relaxa o corpo, relaxa a mente, que sem relaxamento o mentor vai te ouvir, mas você não vai conseguir perceber a presença dele, né? Ou dela, né? A gente fala sempre masculino aqui no português, mas para eles lá isso é muito menos um problema do que pra gente aqui, tá certo? Lá é mentor, mentora e todos os gêneros que eles bem entenderem, porque lá, meus amigos, lá eles já são assim mais avançados nessas matérias básicas, né? De respeito, de identidade pessoal, de autoconhecimento, né? Então, chama o seu mentor, chama sua mentora, fala mentor ou mentora, né? Estou aqui chamando a sua presença, chame, né? Como se você estivesse chamando um orientador de faculdade, por exemplo, né? Ou como se você estivesse chamando, sei lá, o ancião da sua família, certo? Pense que você está chamando uma pessoa que você tem uma relação de sentimento muito boa entre vocês, certo? O mentor é sempre assim, é sempre uma pessoa que vai se dar super bem com você. Justamente por isso, esse mentor foi escolhido para a sua encarnação. Então, pensa sempre assim, é uma pessoa que sabe muita coisa, que sabe muito da vida. Pode pensar até numa pessoa assim, bem velhinha, sabe? Na figura dos pretos velhos, aquela pessoa velhinha, com sabetude, com toda a calma e paciência do mundo, sabe? Pensa nessa pessoa, você pode imaginar quem quer que seja, não importa muito, né? A imagem para eles não importa tanto quanto importa pra gente, né? Você pensa numa pessoa, numa figura que possa representar, pelo menos até você ter mais adiante uma clarividência e ver quem que é, como é que é. Pensa, imagina, usa a sua imaginação, usa o seu carinho, a sua vontade de explorar, não é? Senta ali como se você estivesse se conectando com Deus. Conecta com Deus, chama Deus para estar nesse momento junto com você, para conhecer seu mentor espiritual, falar pela primeira vez aqui, consciente, vivo, acordado. Eu vou pensar no meu mentor espiritual, vou chamar essa criatura que Deus me enviou para me ajudar na minha encarnação, montar esse quebra-cabeça tão difícil, né? Essa torre de Babel que a gente chama de vida, né? Chama Deus ali para te dar aquele empurrãozinho, para te dar aquela facilitada, aquela azeitada na engrenagem. E chama seu mentor, pensa nessa figura da velhinha sábia, do velhinho sábio, né? E conversa com essa figura, fala, olha, tô te chamando para te conhecer, eu sei que você me ajuda bastante, mas eu não tenho a menor noção de quem você seja ainda, vamos começar a se falar, eu vou começar a falar com você de vez em quando, né? E toda vez, e aí você conversa do jeito que você bem entender, tá certo? Vai parecer muito, a princípio, como uma oração para Deus, né? Assim como a gente tem muita dificuldade em também entender qual a resposta de Deus pra gente, às vezes precisa de 1000 rezas para entender uma palavra, né, que Deus está tentando mandar pra gente, aí bate aquela intuição, a gente fica até com dúvida, né? Fala, meu Deus, e sou eu que estou pensando isso, né? Às vezes não, né? Rezando pro mentor ou pro guia espiritual, a mesma coisa, né? Você vai sentir mais ou menos a mesma coisa, você vai sentir meio que é um monólogo, mas tenha certeza de que não é. Tenha certeza que tem alguém ali do outro lado, ouvindo, né? E dando algumas respostas, né? Quando você dá uma brecha assim, para ele responder, responde. Se não, né, a resposta dos mentores geralmente vem quando você fez um momento de reza, você trocou aquela energia gostosa, botou um sentimento bom para fora, mostrou boa vontade, né? Se iluminou ali junto com o seu mentor, conectou junto com Deus, junto com o mentor ali, foi aquela coisa boa, né? Durante o dia que seu mentor vai dar a resposta, ou então no dia seguinte, se você está fazendo isso durante a noite, né?
Aí ele vai te jogar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, vai jogar uma ideia na sua cabeça, entendeu? Né? Vai falar umas palavras-chave ali no seu ouvido, mesmo que você não tenha, né, uma audição, né, uma clareaudiência e tal, mas a gente percebe, a mente capta, né, e o mentor fica ali insistindo, até ele ver que a gente começou a entender qual que é a resposta que ele está tentando passar pra gente. Mas falar com o mentor é isso, é super fácil. É como se fosse uma oração, é você se elevar um pouquinho assim, elevar seus ânimos, acalmar seu coração, né? E falar assim, como se fosse com um avô, com uma avó, assim, aquela pessoa que é responsável pela sua família, sabe? Você sabe que vai sempre ter uma resposta boa para tudo, mesmo que não saiba de tudo, mas sempre tem uma resposta boa para tudo, sempre tem uma experiência que a gente fica assim, só imaginando, porque a gente não chegou lá, né? A gente não tem essa idade, essa vivência, né? Então, é você se relacionar com essa pessoa, meio que invisível, mas não inexistente, né? Meio que invisível, mas não inexistente, que tá ali, sabe? É claro, né? Não vamos nos iludir. O mentor não vai ficar olhando para você, para sua cara, como eu disse, 24/7. Portanto, é bem possível que na hora que você comece, né, essa oração ou essa conversa que você vai iniciar com o seu mentor, é bem possível, né, que ele não esteja ali nem na sua casa, talvez não esteja nem no seu país, né? Mas assim que ele perceber, se ele não tiver assim fazendo nada que seja uma emergência, ele vai parar o que ele está fazendo ali, né? A menos que seja impossível parar o que ele esteja fazendo, ele vai parar o que está fazendo e vai vir conversar com você, ver o que você está querendo, o que você está precisando, né? É claro, né? Também não vamos ser só mendigo da espiritualidade. Eu acho que eu vi essa expressão primeiro com o Posati, né? Mendigo da espiritualidade, só pede, só pede, só pede, só quer, tudo dependente, né? A gente tem que mostrar também boa vontade de fazer as coisas, a gente também tem que, né, chamar para ir numa praia, né? É um relacionamento, não é? Dar um presente de agradecimento, às vezes botar uma flor no altar, ou então, né, chamar para ir num parque, uma andada de bicicleta, é claro. O mentor sabe que é simbólico, mas é o sentimento que está envolvido dentro de você ali no seu coração que vai contar muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, exponha os seus sentimentos, cria um relacionamento bom com essa pessoa aí que literalmente parou tudo que estava fazendo para assumir um projeto junto com você, que é uma encarnação de... Um projeto pode durar 20 anos, pode durar 100 anos, né? E o mentor também não tem como saber a hora da morte, isso só Deus é que sabe. Então, né, pode durar muito tempo, o mentor está ali se disponibilizando 24/7, né? Geralmente o que eu entendo, assim, a impressão que eles me passam é que, a menos que eles estejam atendendo uma emergência, né, é que eles não vão estar do seu lado quando você chamar. A menos, e se eles estão numa emergência, eles vão pedir para um colega que esteja disponível representar eles naquele momento e vão passar, assim, relatório detalhado, né, para o seu mentor mesmo assumir depois a posição que lhe deve, né? Com o guia espiritual é a mesma coisa, né? Para não dizer que, vou rezar pensando no bom velhinho 2 vezes, né? Então, se você quiser, né, na hora de chamar um guia espiritual, né? Por exemplo, um Ramatiz, aqui Ramatiz é um guia espiritual, mas também é mentor, né? Mas na hora de chamar, sei lá, um Ramatiz, um caboclo, na hora de chamar, certo? Um padre desencarnado ali que todo mundo admirava, sei lá, um Santo Antônio, né? Ou um representante de Santo Antônio, né? Ou então, sei lá, chamar um dos guias espirituais da linha de Saint-Germain, um dos guias espirituais da linha das florestas amazônicas, sabe? Um dos espíritos ancestrais, por exemplo, das linhas amazônicas, né? Então, em vez de, sei lá, você falar, nossa, mas vou confundir as bolas, chame como se você estivesse chamando um professor, sabe? Aquele professor que saca o que você está sacando, que rola aquela conversa boa, certo? Você fala, não, professor, eu tô com uma dúvida aqui, eu tô com não sei o que aqui, isso daqui eu não tô sabendo resolver muito bem e tal. É claro que o guia espiritual vai poder te dar uma assistência assim, menos familiar, né? É menos família do que o seu mentor, por assim dizer, né? O seu guia espiritual é menos família do que o seu mentor. Mas, né, por exemplo, médium, que geralmente tem uns 2, 3 guias espirituais ali que estão sempre trabalhando, vira família, sabe? Por exemplo, eu trabalho muito com o Pai João do Carmo. O Pai João do Carmo é um preto velho, né? Que falou que ia assumir, né? Antes de eu nascer, com certeza ele falou isso, né? E assumir a responsabilidade comigo de trabalhar a mediunidade de escrita, trabalhar toda a mediunidade que eu quisesse trabalhar e toda a paranormalidade que eu quisesse trabalhar. Ele falou, não, vou te dar uma ajuda, vou estar ali sempre comunicando, né? Te ensinando, batalhando junto com você, se você precisar me chama, tal, né? Acaba virando família, depois de alguns anos, né, de convívio ali, ele é como se fosse um pai para mim, com certeza, né? Aliás, ele já se apresentou como pai, porque ele já estava pronto para investir desse tanto, né? Mas, sim, para as pessoas em geral, que não trabalham com a mediunidade, normalmente o guia espiritual, né, ele até se apresenta como pai, como mãe, por exemplo, na Umbanda tem muito disso, né? Mas fora da Umbanda é um pouco menos, porque a Umbanda tem uma missão diferenciada, né, de trazer esse conceito de família universal, mas fora da Umbanda, os guias espirituais são um pouco, assim, menos família, sabe? Menos família. Em vez de ser o pai, a mãe é o tio, é o vizinho, entendeu? É o professor, não é?
Mas, assim, se você quiser também, né, investir numa relação mais íntima com algum guia espiritual que você goste, que você admire, eles também não vão se negar, né? Um conceito que a gente não tem aqui, mas que do lado de lá os espíritos, um degrauzinho ou dois acima da gente já tem, é esse conceito, sabe, de que todo mundo é família, cara. A gente, todo mundo filho do mesmo Criador, todo mundo filho da mesma terra, todo mundo aqui presente na mesma escola, no mesmo universo, no mesmo momento. Somos todos irmãos em essência, sabe? Então, eles não vão se negar a abrir uma relação mais íntima com alguém. É claro, né? Intimidade vem com o tempo, demora, né? Não é de um dia para o outro, né? O Pai João do Carmo, por mais que ele já tenha começado a investir comigo, né? Desde do dia 1, né? Com esse negócio, né? Ah, eu sou pai, eu vou te cuidar e não sei o quê, né? Que é uma característica mais dele, né? Não foi no dia 1 que eu nem sabia quem que ele era, chegou ali falando, um textinho aqui, um textinho ali, passa uma energia de preto velho lá, entendeu? Ele vai dando uma investida, ele vai vendo que eu reajo, e aí, com o tempo, a intimidade acontece, certo? Mas, por exemplo, o Pai João do Carmo passa, né, as mensagens ali para um grupo de estudo que tem no Reddit, né? São poucas as pessoas que têm uma relação, assim, um pouco mais do que professor-aluno com ele ali. 99%, para não dizer todo mundo, ali naquele grupo de estudo tem essa relação, sabe? Por mais que ele se apresente como Pai João do Carmo, né? É sempre essa relação, sabe? Aluno-professor. Ele é um professor muito querido, ele tem alunos muito queridos, mas não deu, sabe? Para dar aquela liga, assim, um pouco mais familiar, como cada um tem necessariamente com o seu mentor, né? Ou pode ter, né? Claro, o mentor vai estar muito mais disponível. Em vez de ele botar um pé na frente, ele já vai botar os dois, tá certo? Quando é para desenvolver esse relacionamento com você. Que ele quer que a sua encarnação dê certo e todo jeito vai fazer tudo, absolutamente tudo que tiver em poder dele para sua vida ser a melhor vida que você já teve em todas as suas encarnações anteriores. Essa vai ser a melhor se depender do seu mentor, tá certo? Então ele é esse paizão, é essa mãezona que não vai te pegar no colo, pelo amor de Deus, ninguém aqui é criança, mas vai te ajudar sim, tintim por tintim, vai conviver com você ali dia a dia e fazer a coisa acontecer. Então existe assim mais facilidade na hora de criar essa intimidade, né? E aí, para criar um relacionamento com o seu mentor, para você passar a perceber mais, não vai ser na primeira vez que você vai sentar, vai fazer o exercício que eu propus aqui, não vai ser na primeira vez que você vai sentar, você vai sentir seu mentor, né? Você vai sentar, vai fazer um monólogo, vai falar, não senti nada, vai levantar, vai para a cozinha, pegar uma bolacha, vai sentar, ver futebol. Basicamente isso. Mas você faz umas 2 vezes, umas 3 vezes, né? Aí você fez uma semana, aí você faz 2, entendeu? Né? Aí você começa, faço minha oração primeiro para Deus, aí depois chamo o meu mentor espiritual, falar com ele, aí depois talvez eu leia um textinho, para ver se o mentor dá uma ideia aqui, uma ideia ali, né? Pega um problema que eu estava tentando resolver no meu dia, tenta analisar junto com o mentor para ver se surge alguma ideia nova, né? Aí construindo o relacionamento dia a dia, semana após semana, junto do seu mentor espiritual. Né? Ninguém também é obrigado a ser super íntimo do mentor espiritual, se não quiser. Pode ser só um mentor mesmo, como se fosse também uma relação professor-aluno. Aí é com você. Eu só estou falando assim, né? O que eu entendo assim, que eles buscam um pouquinho também, né? Para não ficar uma relação muito fria, a gente às vezes se sente tão sozinho aqui embaixo, né? A gente não tem... Se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10 para interpessoalidade, né, para a matéria de interpessoalidade aqui, ou transpessoalidade aqui entre os humanos, né, como a gente se relaciona com os outros, a nota ia estar muito mais perto do 2 e do 3 do que do 10, né? Então a gente às vezes se sente meio sozinho, né? A gente tem amigo, tem família, tem tudo, mas a gente se sente meio assim, incompreendido muitas vezes, parece que ninguém entende as nossas dificuldades, e o mentor ele vem justamente para que você não se sinta sozinho, para você saber que tem alguém ali que já passou por tudo isso 1 zilhão de vezes, conhece o que é, conhece o que não é aquele cara que vai saber te dar uma palavra amiga, uma dica, vai saber te levantar o humor, sabe? Aquele cara que você pode contar, aquele pai e aquela mãe com quem a gente pode contar em todos os momentos da vida. E melhor, não desencarna porque já está desencarnado. Pai e mãe, de repente, opa, foi embora daqui, foi embora dali, né? Sobra quem? Sobra o mentor espiritual ali. Ele não vai substituir nenhum pai, nenhuma mãe, mas vai ser essa figura assim, mais assim, familiar, pra gente preencher a nossa vida de significado, sabe? Saber que a gente tem alguém ali sorrindo junto com a gente, chorando junto com a gente, fazendo de tudo ali pra vida dar certo, pra vida ser cheia de flores, pra ser a melhor vida que a gente já viveu até agora, certo? E pra próxima ser melhor ainda, né? Tem muito mentor, às vezes, que pega assim, uma pessoa e pega 2, 3, 4, 5, 6 vidas assim, seguidas, pra fazer acontecer de verdade, fazer aquela mudança na espiritualidade da pessoa, sabe? Na transpessoal da pessoa, sabe? O trabalho dos mentores é muito bonito, é muito acalorado, é muito humano, é muito íntimo, sabe? O trabalho dos guias espirituais também é um pouco menos, porque eles têm mais esse papel de professor do que de um patriarca ou uma matriarca, tá certo? Mas eles têm mais esse papel de professor, mas, sabe?
Às vezes, ali você está trabalhando, principalmente médium, eu repito, principalmente médium, acaba virando aquela relação que parece que, sabe, é como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, né? Por exemplo, às vezes a gente tem essa figura na nossa vida, mesmo encarnado, certo? Às vezes a gente tem nosso pai, tem nossa mãe. Eu, por exemplo, passei anos, desde os 11 anos, eu treino Kung Fu na mesma academia, o Adokai, na Lins de Vasconcelos, né? São Paulo, com o mesmo professor. Eu vi ele desde os 11 anos, ininterruptamente, 3 vezes por semana, por 2 ou 3 horas por dia, certo? Ele me ajudou em tanta coisa, ele era uma figura ali respeitável, era um cara de autoridade, não sei, com o passar do tempo, quando eu vi, ele já era uma figura paterna pra mim, sabe? Às vezes acontece, às vezes é um professor, às vezes é um vizinho, às vezes é o amigo do pai, às vezes é o padrinho, às vezes é a amiga da mãe, às vezes, entendeu? É um porteiro, é alguém ali que tá ali com a gente todo dia, a gente acaba criando essa relação de família, né? Mas é isso, eu só queria clarear isso pra gente entender que a gente não tá sozinho, falar com eles é absolutamente tão fácil quanto falar com Deus. Falar com Deus é sentar e rezar e sentir aquela coisa gostosa dentro do seu peito e saber que essa comunicação está acontecendo ali, né? Mesmo que você não tenha um feedback visual ou um feedback auditivo, você tem um feedback ali no seu coração, sabe? Você sente que tem um outro coração batendo junto com o seu. Às vezes é mais de um outro coração batendo junto, às vezes uns 10, uns 15 batendo junto com o seu. Você fala, meu Deus, tem muita gente nessa sala que estou sozinho nessa sala, mas eu não estou sozinho nessa sala. Tem muito espírito aqui maravilhoso se conectando comigo, sabe? E é isso, e é esse sentimento que eu quero que você possa ter todos os dias na sua vida. Mas, de preferência, enche essa sala de visita também, né? Não no momento de trabalho, né? Vai atrapalhar um pouquinho, né? Ter visita em casa enquanto você está trabalhando. Mas, né, de sábado, de domingo, junta toda a galera ali, vamos fazer uma vida mais humana, uma vida mais, assim, de conexão, sabe? Se conectar com o mentor também tem muito a ver se conectar com seus amigos, se conectar com seu pai, se conectar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com o seu primo, entendeu? Se conectar com as pessoas, tem tudo a ver. E é justamente o mesmo processo. Claro que você não vai sentar e rezar pro seu sobrinho de 5 anos, né? Falar, sobrinho de 5 anos querido, conecte. Não vai rolar, né? Aqui a gente pode ter mais essa conversa tete a tete, assim, né? Dar a mão, dar um abraço, dar um beijo, né? Fazer uma comida junto, fazer uma atividade legal, né? Mas como eles, esses familiares queridos, estão apenas em espírito, os mentores e os guias, o nosso único recurso, o nosso recurso mais fácil é através da oração, para a gente compartilhar os momentos da vida com eles. É isso, um beijo, vai conhecer teu mentor, vai conhecer teu guia espiritual e vai ser feliz.